Rafael, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que nos ouvem pela CBN. A alegria estar de volta para a gente poder dialogar um pouco mais sobre essas mudanças no processo de habilitação, né? Rafael, inclusive, a gente começa com uma pergunta de um ouvinte que eu acho que é a pergunta de muita gente. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Vamos lá. CBN, boa tarde. Meu nome é Spielber Sena. Gostaria muito que vocês me ajudassem, pois tenho uma dúvida a respeito da lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito da atualização automática para condutores que têm um bom exemplo no trânsito, os bons condutores. Minha habilitação, minha CNH, ela vence hoje, no dia 6 de 2026, e eu gostaria de saber se a gente vai ter realmente a isenção de taxa, como o governo sancionou, pois eu fui no Face a Face de Cariacica para poder ter as informações, né, para realmente ver se isso é verídico, e o pessoal me informou que ainda não foi repassado nada para eles, então ainda terei que pagar a minha taxa, tanto do exame quanto da atualização da CNH e quanto psicotécnico. Minha categoria é D, sou motorista e sou operador de máquina pesada. Então fica aí minha dúvida e gostaria muito que vocês pudessem me responder junto com as autoridades, tanto da Prefeitura de Cariacica, do Detran, governo do estado, quem puder nos ajudar. Também sei que é uma pergunta de muitos ouvintes que faz a passagem pelo face a face e tem essa mesma resposta que eu tive hoje, que me trouxe um questionamento. Então, Rafael, vamos ajudar o Spielberg? Vamos ajudar, Patrícia. De fato, essa é uma dúvida que tem gerado muita demanda ao Detran, né? Sobre a renovação automatizada da CNH do condutor que estiver cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores, né? E aí a gente precisa esclarecer alguns pontos. Essa foi uma mexida que foi feita por uma medida provisória, a medida provisória 1327, publicada em dezembro de 2025, né? Que alterou o artigo 159 do CTB. E aí, o que gera um pouco de confusão é porque a medida provisória, no texto dela, ela permite que o condutor, ao término da validade da sua CNH, que estiver cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores, terá a sua habilitação renovada automaticamente, ficando dispensado dos procedimentos previstos no artigo 147 do CTB. O que isso significa para a gente, né? O artigo 147 é o que estabelece a realização dos exames para a renovação da CNH. Então, há uma confusão das pessoas falando sobre a isenção de pagar as taxas, né? E a medida provisória, ela não vem com a isenção do pagamento das taxas de renovação. Ela vem com a isenção da realização dos exames médicos e psicotécnicos, no caso, né, previstos no artigo 147. E é para todas Então, as categorias, porque no caso do Spielberg, ele teria que pagar pelos exames técnicos, né, na renovação da carteira dele, D de dedo, de dado, né? isso, mas é para todas as categorias, é para a CNH, independente da categoria, certo? E ela dispensa apenas a realização dos exames para o bom condutor que tiver cadastrado previamente no Registro Nacional Positivo de Condutores. E aí esse é um ponto importante da gente ressaltar, porque a gente tem recebido demanda de condutores que, mas a minha CNH não foi renovada automaticamente e ele sequer está cadastrado no aplicativo do governo federal no Registro Nacional Positivo de Condutores. Então a gente orienta que o cidadão ele procure o aplicativo da CNH do Brasil e ative o seu cadastro positivo lá, porque pela medida provisória ele precisa estar ativo no Registro Nacional Positivo ao término da vigência da CNH, para ele fazer jus à renovação automatizada. Sim, mas aí vem a pergunta, eu vou lá e me cadastro. De início, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Todo mundo é bom Uhum. condutor. Como é que você sai dessa lista de bom condutor? Como é que eu saio da É, lista? porque você se coloca como bom condutor, mas você não recebe automaticamente a sua renovação da CNH, ou seja, fica Uhum. isento da taxa de exames e tal. Mas ele fala, eu me cadastrei em bom condutor. E
em algum momento ele não faz parte, ele é retirado desse Não. cadastro? No próprio aplicativo do cidadão, e aí vale ressaltar que esse é o aplicativo do governo federal, tá? Não é o Detran Espírito Santo. Ele ativa. E aí, quando ele faz a ativação, se ele atende a todos os requisitos de não ter uma infração nos últimos 12 meses, né? De não ter sofrido nenhum processo de suspensão, ele mantém esse cadastro ativo. A partir do momento que ele recebe alguma infração no prontuário da CNH dele, aquele cadastro dentro do aplicativo dele mesmo vai aparecer como inativo, porque ele não atende aos requisitos do Registro Nacional Positivo de Condutor. Uhum. E aí no final do período de 12 meses, ele volta automaticamente ou você tem que pedir um novo? Ele faz a ativação lá no próprio aplicativo, mas a ativação é bem simples, né? Você vai lá e faz uma adesão no aplicativo. Entendi. É bem fluido. Então E aí a gente recebeu deixa uma... até a orientação para o cidadão para fazer jus a essa medida provisória da renovação automatizada, o cidadão precisa já estar ativo no cadastro. No cadastro positivo de condutores. Então, que o cidadão que estiver ouvindo a gente agora nesse momento, o motorista, ele vai lá, procure o aplicativo da CNH do Brasil e verifique se o cadastro dele está ativo, né? Se não, fazer a ativação, que é bem simples, né? Tá. E se ele tiver recebido uma multa sem saber que ele recebeu, ele consegue fazer a ativação? Ele consegue verificar lá que ele não atende os requisitos para ficar como cadastro positivo de condutor, né? Se ele não sabia que ele recebeu uma multa, cometeu uma infração, ele acaba sabendo, né? Exato, até porque o condutor ele tem a opção de também pelo aplicativo ele fazer a adesão ao SNE. O SNE é o Sistema de Notificação Eletrônica do Governo Federal, que aí ele fica sabendo pelo aplicativo e por notificação do próprio aplicativo sobre as infrações lançadas no prontuário dele. Então, também é uma facilidade que o cidadão tem para poder ficar por dentro de toda a situação da sua CNH, né? Agora vamos lá, o Spielberg entra e faz o cadastro dele. Automaticamente, ele sendo um bom condutor, ele consegue a isenção ou ele tem que esperar o período de 1 ano para não ter infração nenhuma e conseguir isso? Isso. Se ele já atender, vamos lá. A medida provisória ela está em vigor desde o dia 10 de dezembro de 2025. Para a gente atender operacionalmente, aí agora não estou entrando no mérito da legalidade, e sim do operacionalizar isso para ele ter a CNH de fato dele renovada, né, no bolso dele e no aplicativo. O Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, ela ainda não concluiu o que precisa concluir para a gente receber essa transação, para os estados receberem essa transação dentro do sistema. Eles estão em fase final de implantação, né? Dos detalhes de transação sistêmica, porque como o Registro Nacional Positivo de Condutor ele é do aplicativo da Senatran, eles vão enviar para os Detrans, onde o condutor é registrado, para eu consumir a informação sistêmica de que aquele condutor vai ter a renovação dele sem precisar fazer os exames médicos. Então o Senatran está em fase final de implantação disso e os Detrans estão aguardando o envio da formalização de implantação disso, né, dessa mudança no sistema para a gente poder começar a operacionalizar. Isso deve demorar quanto tempo, Rafael? Olha, a medida provisória já está em vigor. Eles deram a expectativa para a gente de na primeira quinzena de janeiro, isso estar em produção, né? Quando a gente fala de sistemicamente em produção, é funcional, né? Então, a gente está nessa expectativa aí dessa primeira quinzena a gente conseguir receber as transações do governo federal para a gente conseguir fazer as renovações automatizadas aqui no estado do Espírito Santo. Vamos lá. E aí, isso é bem claro que isso não é uma particularidade do Espírito Santo, né? Todos os estados estão esperando a mesma coisa. Isso, porque a gente depende dessa transação nacional. Agora, vamos lá então, no caso do Spielberg, que a carteira dele venceu ontem, 6 de janeiro. Ele tem, em teoria, 30 dias para renovar a carteira dele. Exatamente. Ele até poderia esperar até a segunda quinzena para tentar a documentação, esperando que essa comunicação seja feita e a informação dele enquanto bom condutor seja ativa para ele não pagar as taxas dos exames, né, psicológico. Exato. E tal. Mas quem já está com a carteira vencida, já esperando, né, terminando os 30 dias, não tem jeito, vai ter que pagar.
O que a gente aconselha é que ele procure resolver a situação, né? Porque é uma decisão de aguardar uma regra sistêmica. Quando a gente fala de sistema, eu posso ter um sistema que ele funcione no primeiro teste, ou eu posso ter um sistema que dê algum erro logo nos primeiros testes, né? E aí eu, como condutor, ficar dependendo de um envio dessa regra sistêmica pelo governo federal, correndo o risco de ser autuado, porque aí o que ele não pode é dirigir com a CNH vencida, porque aí ele vai estar infringindo o Código de Trânsito, né? Então, a gente aconselha que o condutor faça essa avaliação pessoal dele, se vale a pena esperar ou se ele prefere já renovar e usar desse benefício num próximo momento. Uhum. O Spielberg, inclusive, está ouvindo a gente, diz que ele já está no cadastro de bom condutor, mas tem que esperar essa comunicação do governo federal com os Detrans para que essas taxas sejam realmente, para que esses motoristas recebam realmente essa isenção, né? Na renovação. Exato. O Robson também dizendo, olha, estou no momento de renovação, não tenho multa, a gratuidade foi aprovada? Até seria, se tivesse essa... Não é gratuidade, né, o Rafael? Isso, as pessoas estão confundindo um pouco isso, né? A medida provisória, ela dispensa a realização dos exames para o bom condutor. Ela não dispensa o pagamento da renovação. São duas coisas diferentes, né? Porque hoje o condutor, quando ele precisa, nos moldes antigos, né? Vamos pegar aqui na realidade. Quando ele precisa fazer uma renovação da CNH dele, o que ele precisa fazer, né? Ele precisa abrir o processo dessa renovação em alguma clínica credenciada, fazer o pagamento dos exames, aí vai depender da categoria dele, né? Se é só o exame médico ou o exame médico e psicotécnico, certo? E, além dos exames, pagar também a taxa de renovação para os estados. Então, ele tinha esses dois pagamentos, né? Ou três, a depender se forem dois exames, né? E a medida provisória está dispensando única e exclusivamente os procedimentos previstos no artigo 147 do CTB, que são os exames. Então, ela não é uma gratuidade na renovação por completo, né? Ela dispensa apenas a realização dos exames médicos e psicotécnicos para o bom condutor que atenda aos requisitos do cadastro positivo. Tem muita gente que confunde também, Rafael, a gratuidade da primeira habilitação com essa gratuidade, e não é gratuidade da primeira habilitação, na verdade, né? É a redução dos valores da primeira habilitação, não é isso? Exatamente, isso aí. Não é gratuidade, é um outro programa, né? Que no caso aqui do Estado do Espírito Santo é o programa de CNH Social, que é um programa de governo, e aí não pode se confundir, né? O que, além da medida provisória, o que a resolução 1020 fez uma mudança por completo no processo de formação do condutor, foi reduzir burocracias e cargas horárias, certo? Para a obtenção, o que, por consequência, reduz o preço da obtenção da CNH. Tem muito ouvinte falando dessa questão desse termo gratuidade, né? Vamos simplificar, Rafael? Vamos. Tirando a CNH social, tem alguma coisa de graça? No processo de renovação, o cidadão ele vai ficar dispensado de pagar os exames médicos e psicotécnicos se estiver cadastrado no Registro Nacional de Positivo de Condutores, certo? Certo. Então, ele está dispensado apenas de pagar os exames, mas ele precisa pagar a taxa de renovação. Então, gente, não é totalmente de graça, não é isso. Você não paga uma parte, o que reduz os custos da renovação, se você for um bom condutor, né? Ainda tem isso. Exatamente. E é cadastrado em nível nacional, não é só estadual. Então, mesmo que você cometa uma infração na Bahia, isso vai ficar lá que você deixou de ser aí, por algum momento, um bom condutor. E aí, no momento da renovação, não vai ter a gratuidade, vai ter que pagar o pacote completo. Se você for um bom condutor, você não pagará apenas os exames, mas a taxa de renovação, essa continua obrigatória. Resumimos bem, né, Rafael? Isso, ficou bem claro, exatamente. E quanto à primeira habilitação, tem redução dos custos sim, mas é redução dos custos, certo?
Exato. O que a resolução veio trazendo de mudança, né? Hoje é permitido ao candidato à primeira habilitação fazer o curso teórico direto na plataforma da Secretaria Nacional de Trânsito. E esse curso é gratuito. Uhum. Então, quando ele tinha que procurar um CFC, um centro de formação de condutor, e fazer o curso teórico, ele também pagava por aquele curso teórico, certo? Uhum. Então, como ele tem a opção de fazer o curso teórico gratuitamente na plataforma do governo federal, isso reduz o custo dele com a parte teórica da obtenção da CNH. Uhum. Então, a gente já tem essa redução de custos. E isso já Na está parte acontecendo, né? Já está acontecendo, Uhum. exatamente. Já está em vigor desde do dia 9 de dezembro de 2025, que é quando entrou em vigor a resolução. E na parte prática, que são as aulas práticas, quando ele vai fazer, seja de carro, seja de moto, houve a redução da carga horária. Antes eu tinha a obrigatoriedade de fazer 20 aulas. Hoje eu tenho a obrigatoriedade de fazer, no mínimo, 2 aulas. Se o candidato se sente apto com apenas 2 aulas, ele já pode ir para a prova prática e, com isso, ele reduz o custo de arcar com 18 aulas a mais a serem pagas. Então, o custo da CNH, ela, por consequência, ela cai muito, né, na Uhum. obtenção desse documento. E aí não é gratuidade, que é o que o pessoal tem confundido bastante, né? Uhum. Pergunta do Fernando aqui. Só a comunicação a respeito dos bons condutores, exames e isenção de exames é que ainda não foi feita, ou algum outro serviço que a gente possa precisar ainda não tem comunicação do governo federal com os estaduais? Não, então, essa parte ainda está em desenvolvimento pelo governo federal para enviar, né? Tanto a resolução, são 2 instrumentos legais que a gente teve de alteração no processo de formação do condutor, né? Um é a resolução 1020, o outro é a portaria 1327. Eles fizeram muitas mudanças, né? Muitas Uhum. mesmo no processo de formação completo desse condutor, e os Detrans ainda estão se adequando. A gente Uhum. já está aí, digamos que com quase que 90% atendido da, das mudanças sistêmicas que a gente precisa fazer, né? Uhum. E a gente está em ajustes finais dos demais itens, mas hoje a situação é que o candidato, né? O condutor não, desculpa. O Rafael, candidato a... Oi, fica comigo só para a gente ir para o repórter CBN, aí você volta falando da condição hoje. Pode tá ser? bom, tudo bem. Só um minutinho. Estou de volta, Rafael Piecas, que é o diretor de habilitação em veículos do Detran, conosco nesta manhã, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes a respeito de como solicitar habilitação, renovação, tudo envolvendo a CNH do Brasil, a Carteira Nacional de Habilitação, com as novas mudanças desde dezembro do ano passado. Rafael, obrigada pela gentileza de aguardar o repórter CBN conosco. Tudo bem. E a gente foi para o Repórter CBN com você explicando hoje como está a situação de quem precisar de outros serviços do Detran referentes à CNH, porque a gente falou aqui de primeira habilitação, de renovação, de bom condutor. Você estava falando dessa situação hoje para o nosso capixaba. Isso, a gente respondia a pergunta do Fernando, salvo engano, né? Exatamente, exatamente. Se tem alguma outra mexida que ainda não está pronta, Uhum, sistemicamente falando, né? E hoje o que a gente tem, na verdade, é que o nosso sistema ele já está adequado ao programa do CNH do Brasil, né? As mudanças feitas pelo governo federal, de modo que o candidato à obtenção à CNH ele possa iniciar o processo de maneira perfeitamente atendida no processo de formação desse condutor, no novo processo de formação desse condutor, né? Até a finalização desse processo, que é o agendamento da prova prática, né? Mas uhum, a gente ainda tem alguns detalhezinhos de melhoria para ficar ainda mais fluido e mais fácil para esse cidadão, né? Por exemplo, hoje ele abre esse processo. Para abrir o processo de habilitação, o cidadão pode iniciar na plataforma do governo federal, mas depois ele precisa abrir o RENASCH, que é de fato o processo para a emissão da CNH, né? uhum, E aí, hoje ele tem 2 caminhos para fazer isso. Ele faz o caminho com um centro de formação de condutores, né, no modelo tradicional, que ele ainda pode procurar um centro de formação de condutores para fazer a abertura desse processo, ou procurar uma de nossas agências, qualquer agência de atendimento do Detran para abrir.
esse processo. O que a gente está evoluindo é para que daqui a alguns dias ele consiga fazer a abertura desse processo no próprio site. Ele mesmo de casa, no computador dele, possa acessar o site do Detran e fazer a abertura desse processo. Então, assim, são pequenos detalhes de melhorias que a gente está fazendo para trazer mais celeridade e comodismo para o cidadão conseguir fazer de forma célere esse processo todo, né? Uhum. A Viviane perguntando, hoje, agora, quais são os trâmites para eu renovar minha CNH? Certo. Hoje, aí a gente volta na pergunta do Spielberg, né? Spielberg. Uhum. Isso. Hoje eu tenho essa CNH no trâmite normal para renovar, que é procurar uma clínica, fazer a abertura desse processo, do pedido de renovação, né, ou a abertura no site do Detran, fazer os exames numa clínica, pagar a taxa e essa CNH vai chegar. Uhum. Ok? Esse é o modelo tradicional. Só que a gente tem a mudança pela medida provisória, que é o que a gente falava, que está em fase final de ajuste para quem é cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutor. Uhum. Débora conosco, o toxicológico está entre os exames isentos para bons condutores? Toxicológico está entre os exames do artigo 147. Eu preciso conferir no 147 porque ele também houve uma medida do toxicológico. Fazer essa conferência, salvo engano, ele está previsto, mas eu preciso confirmar isso e para te dar essa resposta com exatidão, tá? Tá joia. Ó, o Alexandro, ele está aqui dizendo o seguinte, olha, eu já tenho categoria A e B. Minha carteira nacional de habilitação vale por 10 anos e eu já tenho ela A e B. Ou seja, ele deve ter renovado há pouco tempo, né? Agora, para eu tirar uma outra categoria, por exemplo, C e D, eu entro também nesse processo do cadastro positivo, mesmo que o prazo de 10 anos dessas duas categorias não tenha vencido ainda? Vamos lá. O processo de adição de categoria, ele não está contemplado lá no cadastro positivo para automatização, tá? O cadastro positivo que a medida provisória trouxe é para renovação da CNH. Se ele vai fazer uma adição de categoria, que é o que a gente chama, ele é habilitado na A e B, né? Salvo engano, que você falou, e vai adicionar a categoria C ou a categoria D, né? Ele vai fazer um processo de adição de categoria. E aí ele tem que procurar um centro de formação de condutores, ele vai direto para a parte prática, né? Fazendo as aulas práticas e prova prática, não tem parte teórica no processo de adição de categoria, e depois ele vai aprovado na prova, ele tem a emissão da CNH dele. Não pode se confundir com a medida provisória que trata sobre a renovação da CNH, né? Ainda sobre a renovação automática, o seu xará, Rafael, está aqui com a gente perguntando, isso vale também para quem exerce atividade remunerada como táxi, motorista de aplicativo? Exatamente. A CNH, ela estava posta lá, a medida provisória trouxe a possibilidade de renovação para a CNH. Ela não trouxe especificando para qual categoria, né? Então, se eu atendo aos requisitos do registro de condutor, registro positivo de condutor, e estou contemplado lá, eu vou ter minha renovação automatizada, dispensado apenas os exames, correto? Só para a gente deixar bem claro isso, né? Bem claro para todo mundo. A Conceição está perguntando alguma mudança nessas regras para os cursos de reciclagem? Desculpa, eu cortou um pouco a hora que você falou. A Conceição perguntando, existe alguma mudança de cursos para os cursos de reciclagem? Faz reciclagem quem teve algum problema, a carteira foi suspensa, precisa, não é isso? Isso continua normal, tá? O condutor que por acaso sofrer alguma penalidade, suspensão da CNH, ele precisa fazer o curso de reciclagem, né? Para fazer a prova de reciclagem depois e obter de volta a sua CNH para condução. Mais dúvidas a respeito desse período de cadastro positivo. Eu tenho lembro, até te perguntei isso há pouco, né? Mas a pessoa entrou no cadastro positivo, a princípio não sabe que tem uma multa. Mas a multa já foi cadastrada, não chegou para ela de alguma forma. Eu consigo fazer o cadastro positivo? O Reinaldo aqui perguntando. Ele vai conseguir fazer o cadastro, só que a manutenção desse cadastro ativo, o cadastro ele pode ser feito. Só que, igual eu falei, ele fica ativo se eu atender aos requisitos. Entendeu? Se eu tiver alguma multa contemplada nesse período que eu não atendo aos requisitos, ele vai aparecer no aplicativo do condutor como inativo aquele cadastro.
Agora, esse período, por exemplo, a multa veio no meu nome, mas não era eu que estava dirigindo, passei a multa para outra pessoa. Dá tempo de fazer essa mudança de motorista na multa, na infração que foi recebida? Aí a gente vai para um assunto fora das medidas provisórias e da resolução, né? Porque eu tenho a previsão, sim, de indicar um condutor para uma multa, né? Existem as multas que são passíveis de indicação de condutor e existem pelo CTB as multas que são de possibilidade do proprietário, ou seja, por mais que tenha sido, vamos pegar o exemplo aqui, eu e você, né? O veículo no seu nome, mas eu dirigindo, certo? Certo. E essa multa ela é de responsabilidade do proprietário. Então você não vai conseguir fazer a indicação de condutor para essa infração. A pontuação ela é de responsabilidade do proprietário. Então eu tenho as multas que são de responsabilidade do proprietário que não permitem a indicação de condutor. Certo? Agora, as multas que são por dirigir o veículo, né, que envolvem a condução do veículo, avançar um semáforo, excesso de velocidade, eu posso fazer a indicação, mas para isso eu tenho prazo no CTB para fazer a indicação. Então, você que recebeu uma infração no seu veículo, mas era eu que conduzia, você pode, dentro do prazo legal lá, fazer a indicação e essa pontuação não vai para você. Então, não afetaria o seu cadastro positivo de condutor. Isso. Ela iria para mim. Só que eu Entendi. tenho um prazo legal para fazer isso de acordo com o artigo 123 do CTB, né? Então eu não posso deixar de fazer nesse prazo. Uma multa que aconteceu ano passado e eu quiser indicar agora Não dá. alguém, eu já não consigo porque eu perdi esse prazo previsto lá no CTB. Rafael, muitas perguntas. A gente vai ter que conversar de novo outras vezes a respeito. Vamos Eu já vou sim. aproveitar e vou deixar o convite. Você disse que essa comunicação do governo federal com os Detrans deve acontecer até a segunda quinzena de janeiro, certo? Primeira quinzena eles colocaram quinzena. pra gente, né? Então a gente está nessa expectativa aí de o quanto antes a gente conseguir receber essa informação e operacionalizar de fato a emissão da CNH na renovação automatizada, né? Então eu já deixo o convite para na segunda quinzena de janeiro a gente voltar a bater um papo a respeito disso e atualizar os nossos ouvintes. Pode ser? Eu estou totalmente à disposição, o Detran do Estado do Espírito Santo está à disposição para a gente esclarecer e é claro que a cada mudança que a gente for tendo, a gente orienta os ouvintes que estão nos ouvindo agora que acompanhem o site da autarquia, né, os nossos canais oficiais, tanto o site quanto as redes sociais oficiais do órgão, que toda mudança que a gente está tendo, a gente está fazendo comunicação lá, a gente está informando, está colocando com detalhes as informações para acompanhamento de toda a sociedade. E todas as perguntas que chegaram que a gente não conseguiu responder hoje, a gente vai guardar também, passar para o Rafael e aí na segunda quinzena de janeiro a gente volta no assunto. Tudo bem? Tá certo. Já fica Combinado, o convite. Patrícia. Rafael, muito obrigada pela atenção de estar conosco de novo aqui na CBN, viu? Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia a todos. Bom dia, até a próxima. Até.